instabilidade da articulação glenomeral, segundo Newman e alguns outros autores, está relacionado então, a essa grande mobilidade que a articulação glenomeral tem, né? Então, a articulação glenomeral, ela é a articulação com mais grau de liberdade do nosso corpo, ela tem os 4 planos, né, de liberdade. Cavidade glenoidal, outro motivo de ser instável é porque a cavidade glenoidal, ela é rasa, tá? Ela tem 2,5 milímetros, então tem essa alteração em relação à cabeça humeral. Ela é muito rasa em relação à concavidade do úmero. Essa acaba gerando uma desvantagem, né? Então, essa é a grande desvantagem para essa articulação. Apesar dos vários movimentos, ela é a relação cavidade glenoide e cabeça humeral não faz com que a gente tenha uma melhor coaptação articular. Por isso, se faz necessário toda uma estabilidade do ombro. Essa estabilidade do ombro, através de quem? Das musculaturas e das estruturas ósseas. Então, os grandes estabilizadores do ombro, que vão fazer esse ajuste, esse complexo de equilíbrio, vão ser os músculos os músculos do manguito rotador aqui envoltos, né, e outros que participam do movimento, junto com as estruturas ósseas, que seriam cabeça humeral, glenoide, processo coracoide, vão estar realizando essa grande estabilidade. Então, a gente costuma dizer que é a estabilidade estática versus a dinâmica. Tecidos moles seriam cápsula, labro, que são grandes estabilizadores que vão permitir uma melhor congruência. A instabilidade, então, glenomeral, ela representa aqui, ó, ela faz com que essa cabeça em relação à glenoide tenha só 25 a 30% de contato. Então, esse contato que eu disse anteriormente que é um pouco desfavorável, permite só 25 a 30% de boa relação entre côncavo e convexo, né, que a gente costuma dizer. Isso gera pouca estabilidade e uma diminuição na contenção. Então, a gente tem todas as estruturas que fazem a pressão negativa, que fazem o bom contato entre a cavidade glenoide e a glenomeral, comprometidos também. Gerando, então, ela é uma articulação potencialmente instável. Aqui nesse esquema, nesse desenho, está mostrando a relação do côncavo convexo, né, a da concavidade sofrendo compressões se você não tiver o equilíbrio entre estáticos e dinâmicos. Você vai perdendo força, né, a capacidade dessa cabeça humeral ficar centrada para favorecer os movimentos, gerando, então, as instabilidades, microinstabilidades, até chegar à macroinstabilidade. Além de citar as instabilidades em relação à falha nos estabilizadores, faz-se necessário lembrar dessa relação, ó, frouxidão versus instabilidade. Frouxidão versus instabilidade pode gerar ou não, dependendo de um trabalho preventivo, pode gerar ou não traumas repetitivos, microlesões que vão favorecer futuramente ou durante a atividade esportiva ou durante a prática recreacional ou durante o trabalho braçal, seja de qualquer forma, podem gerar as microlesões por essa má relação. Então, a gente tem o paciente que é frouxo e não vem a lesionar porque ele tem um preparo, e tem o paciente instável que pode ter também, por uma falha dos estabilizadores, vir a luxar ou não. Então, isso não é condição para ser um luxador, mas predispõe. Então, é importante a gente ver, nem todo frouxo vai ser instável, né? Então, essa relação frouxidão versus instabilidade, ela precisa ser bem conhecida e não colocar sempre todo mundo da mesma forma e trabalhar da mesma forma, porque nem todos vão apresentar lesões. Para isso, faz necessário a gente observar e classificar esses pacientes, tá? Então, é uma observação através de exames clínicos, físicos e classificá-los de acordo com alguns achados, né? Existem algumas coisas na literatura, Thomas e Madsen, já há um certo tempo, fizeram um histórico em relação a essas micro, macro instabilidades,
luxações, né? Então, para o indivíduo que já se transformou, já levou algum episódio de luxação, já teve a luxação franca mesmo, né? Não só que veio de uma instabilidade, ele pode ser classificado em traumáticos e não traumáticos. Os traumáticos, eles fizeram uma classificação em TUBs. Então, o que seria o TUBs? É o indivíduo que é traumático, tem para uma única direção, ele tem uma lesão associada a essa luxação, tá? Então, teve a perda toda, né, do contato da cavidade glenoide já com a cabeça humeral, através de um trauma de alto ou de baixo impacto, e essa cabeça, ela luxou para uma direção. Então, geralmente é para a direção antero-inferior, ela é a mais frequente, então ele é unidirecional, e com esse deslocamento brusco, você tem uma lesão na parte antero-inferior, que é conhecida, que é chamada de Bankar. Essa lesão de Bankar, ela algumas vezes, ou geralmente, se é um atleta de elite, de alta performance, eles costumam classificar como cirúrgico, né, o surge. Porém, se for uma prima luxação, e se hoje, se o tratamento conservador ele for eficaz, talvez esse indivíduo tenha essa luxação traumática, consiga reduzir, ir para um tratamento conservador, e com reforço muscular, ele consiga manter essa boa relação cavidade glenoide e cabeça humeral. Caso falhe, mesmo, e ele já tem essa lesão de Bankar, ele vai para o reparo cirúrgico. Por isso que está necessariamente, né, ali. Outra classificação é o AMBRE, né? Então, é o indivíduo que é atraumático. Então, é aquele indivíduo que, por um desequilíbrio também dos estabilizadores dinâmicos e estáticos, né, a parte óssea ligamentar, capsular e os músculos, em algum momento se perdeu ali aquela tensão e gerou as instabilidades, e um dia ele vem a luxar. Então, ele é o atraumático. Geralmente, ele não tem um único episódio, ele tem mais de um episódio, ou chegando até vários episódios, e não é para uma única direção, tá? Por isso ele é multidirecional. Pode ser que um episódio é mais para anterior, o outro para posterior, ele vai tendo uma variação aí de direção. Em alguns casos, ou grande parte deles, bilateral. Esse paciente, por ser traumático, multidirecional e bilateral, ele acaba entrando em programa de fisioterapia, ele fica na reabilitação. Nós vamos ver durante o decorrer da palestra, geralmente ele fica de 6 a 8 meses em reabilitação ou em academia, fazendo esse reforço muscular, principalmente para você fortalecer a região antero-inferior, que é a região onde você tem maior impacto ali, maior choque das estruturas cápsula e ligamentares ali da região do recesso axilar, onde você tem a cápsula, que ela é um pouco mais frouxa, e conforme os episódios de luxação, ela vai sofrendo junto com o ligamento glenomeral inferior, sendo ele o mais importante estabilizador ali. Uma outra classificação, né, que são os IOS. Além dos IOS, é a instabilidade adquirida por um overstress, um overuse, nesse ombro, né, então, assim, além de você ser um atleta, você tem frequentemente esse overuse acontecendo, então, pode ser que o atleta, ele tenha uma traumática, ou ele entre nessa outra classificação, que é a IOS, que é no decorrer da sua carreira, no decorrer dos jogos, ele vai tendo por overstress essas instabilidades que um dia pode se transformar em um luxador, né?